Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que quando você começar a assistir esse vídeo, que as bênçãos e a graça do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seus negócios, seus filhos, sua vida financeira, seu lar como geral, que a bênção do Senhor seja realmente abundante na sua vida, que eu profetizo em nome de Jesus. Dando seguimento, então, nossa linha de estudos, nós falamos no primeiro vídeo, então, sobre a hierarquia do mundo espiritual, né, que foi muito legal. Depois nós falamos sobre o trono de Lilith, um trono muito importante para você entender, para você colocar em prática. Espero que isso tenha edificado a sua vida. E agora, nós vamos iniciar uma série de vídeos, de estudos sobre portais de acesso. Eu tentei colocar vários nesse, mas não dá para falar, assim, não dá para colocar muita coisa, porque eu queria que a gente colocasse de forma bem pausada para você aplicar na tua vida, né? Então, nós vamos falar de 3 portais de acesso, né? De acessos, né? Nesse vídeo, eu espero que seja edificante para você, porque a gente sabe que o mundo espiritual, ele não se move apenas no invisível, né? No âmbito do invisível, nas dimensões invisíveis. Ele se manifesta também dentro de nós, nas nossas emoções, na nossa mente, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. Ele se manifesta dessa forma. Então, quando você tem ferramentas certas e você sabe como ele funciona, fica mais prático para você reagir a ele, né? Nós vamos falar mais para frente sobre reações. E uma das coisas que a gente precisa aprender é reagir no mundo espiritual, porque nós aprendemos como mulheres que somos, mulheres, graças a Deus, inteligentes, fortes, mulheres destemidas que buscam ao Senhor, nós aprendemos a ser fortes, nós aprendemos a lidar com várias coisas. Muitas de nós trabalhamos fora, trabalhamos em casa, trabalhamos na igreja, fazemos tantas coisas, então nós aprendemos a ser muito polivalente, mas nós desaprendemos como reagir no mundo espiritual. Então nós somos muito ativas no mundo natural e somos muito passivas no mundo espiritual. É essa chave que eu quero virar na sua mente, quero virar na sua cabeça em nome de Jesus, para que você seja tão ativa no mundo espiritual como você é no mundo natural. Então, vamos falar desses 3 portais, porque ao contrário do que muita gente pensa, do que as pessoas imaginam, né? Que o mundo espiritual, quando ele se movimenta, quando há movimentação no mundo espiritual, quando acontece alguma coisa na nossa vida, é muito rápido. Nossa, de repente o inimigo veio e destruiu tudo, fez um zumba na minha vida e tal. A gente tem essa ideia do de repente, de ser muito rápido, de ser muito voraz. Quando na verdade o mundo espiritual, quando ele vai se manifestar na nossa vida, ele é lento, ele vai dando sinais, ele vai entrando devagar. A entrada das coisas espirituais na nossa vida, ela é sutil, sabe? Porque a intenção de Satanás não é que você perceba que ele está chegando. Porque a partir do momento que você percebe que ele está chegando, você vai se armar. Agora, se você ficar inerte, se você ficar passiva, ele entra, chega, faz a casinha dele, decora do jeito que ele quiser. Na hora que tiver tudo formadinho, aí ele, pum, dá sinal de alerta. Mas aí as bases já vão estar muito fincadas, aí você não vai saber se defender, não vai saber agir. Então é isso que a gente precisa evitar. Você precisa sacar as entradas sutis de Satanás na sua vida para você ficar rápida e ser uma pessoa dinâmica no sentido não somente natural de trabalho, de ser uma mulher guerreira, não, mas também ser aquela guerreira espiritual que sabe lutar as guerras espirituais. Primeiro portal, então, para a gente não perder tempo, vamos falar sobre o portal da mente, né? Todas as pessoas que estão na nossa igreja, que já conversaram comigo, ou que já vieram me trazer algum tipo de problema, ou de demanda, ou de né, situações da vida mesmo, eu sempre falo, aprenda, eu sempre falo isso para a pessoa, cuide da mente, preste atenção na sua mente, cuide da sua mente, preste atenção na sua mente, não vigia na mente. Eu sempre falo isso, porque é na mente que Satanás começa. A nossa mente é um campo vasto, gente, se vocês soubessem, sabe? Quando eu comecei a estudar coisas da mente, eu sou uma analfabeta nessa área, sabe?
Mas quando a gente começa a estudar, você começa a ver, meu Deus, é um cenário completo assim para tanto coisas boas acontecer como para coisas ruins. Então a gente precisa ser muito ativo e rápido nisso, né? Então a nossa mente é um campo minado, mas é um campo de bênção, um campo fértil também, que pode frutificar coisas maravilhosas, depende do que a gente está plantando. Vamos ler aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, ó. Versículo muito conhecido. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quem nunca ouviu falar desse versículo? Eu falo direto, né? Toda vez que acontece, a gente coloca a mão na mente e fala, Senhor, leva a minha mente cativa à tua obediência. Não é assim que eu ensino vocês? Mas olha para você ver. Vamos começar a entender aqui. Quando a gente lê aqui, ó, que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus, ela não é poderosa em mim, ela não é poderosa no pastor, ela não é poderosa na liderança, ela não é poderosa em pessoas, ela é poderosa em Deus. Então, todo mundo pode ser uma ferramenta que destrói sim, que participa-se de uma milícia espiritual, porque as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e fortes e poderosas em Deus. Agora, para destruir, anulando, olha para você ver, aí tem uma vírgula, aí depois a vírgula está escrita assim, anulando nós. Presta atenção, esse nós aqui, o que significa esse nós? Quer dizer, nós, eu, você. O original dessa palavra nós, sabe? Às vezes a gente não tem respostas de orações, a gente não tem as nossas orações respondidas porque a gente quer que Deus faça aquilo que cabe a gente fazer. Então, em toda a Bíblia você vai achar Deus trabalhando para o homem, mas em toda a Bíblia você vai achar Deus dando comandos para o homem trabalhar para si. Sabe? Deus não faz nada sozinho. Deus não faz nada na minha e na sua vida sozinho. Não adianta você chegar e falar, Senhor, faz isso. Senhor, Ele é poderoso, Ele pode fazer? É claro que Ele pode fazer. Ele vai fazer? Não. Porque Ele deixou uma Bíblia recheada de instruções para que eu e você possamos olhar, ler, aprender e entender como fazer da forma direito. Mas o que a gente faz? A gente coloca tudo na mão do Senhor. Por exemplo, quem nunca fez a seguinte oração, falando de mente, lembra que está falando que uma das portas, algum dos portais de entrada é a nossa mente. A gente orou assim, Senhor, tira isso da minha mente. Quem nunca orou isso? Eu tenho certeza que várias pessoas vão dizer que sim. Senhor, controla a minha mente, né? Tira isso da minha mente, controla a minha mente. Senhor, não deixa eu pensar nisso. Senhor, se for da tua vontade, tira do meu pensamento. Se não for da tua vontade, né? Assim, a gente quer muito uma coisa, a gente quer muito que aquilo aconteça, mas não está acontecendo, obviamente, não é a vontade de Deus para que aquilo aconteça. Daí a gente fala assim, Senhor, eu quero um sinal, se não for da tua vontade, tira da minha mente, meu amigo, não vai acontecer. Não vai. Sabe o que acontece quando você ora assim? Você manda um sinal de alerta no mundo espiritual. Você manda o seguinte sinal de alerta, assim, olha, eu sou frágil, eu sou um alvo fácil. Parece que Satanás, os demôniozinhos gritam lá, gente, olha, presta atenção aqui, ó, tem um alvo fácil aqui, ó. Tem um alvo fácil fazendo oração errada. Não seja um alvo fácil em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus, eu não sou um alvo fácil. Você é um alvo difícil. Satanás, se quiser te pegar, ele vai ter que trabalhar muito. Porque você é um alvo difícil, né? Você não vai se permitir cair nessas coisas. Tiago diz que a gente não recebe algumas coisas porque a gente não sabe orar. E é sobre isso que a gente está falando, a nossa mente, a gente quer que Deus controle a nossa mente, mas quando aqui o apóstolo Paulo diz, nós anulamos isso, ou seja, a determinação de anular com sofisma é na mente, a determinação é minha, é sua. Não é de Deus, não tem como passar para Deus o bastão de uma responsabilidade que é minha. Não vai acontecer, não vou obter respostas, né? Quando a gente faz essa oração, a gente está mandando um comando para o mundo espiritual, dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus. E, olha, Satanás, eu sou um alvo super fácil sim, você pode mirar em mim que vai acertar. Ninguém quer passar essa mensagem no mundo espiritual, não é verdade? Mas a gente passa quando a gente faz esse tipo de coisa, né? A palavra grega, logo depois,
continuando a ler o versículo, da palavra conhecimento, é a palavra grega que se diz gnosis, que ela significa inteligência, entendimento, profundo, amplo, perfeito, sabe? Ou seja, os ataques, para a gente combater esses ataques na nossa mente, o nosso nível de compreensão sobre a quem servimos tem que ser profundo. Porque muitas pessoas vão à igreja, elas frequentam a igreja, mas elas não são igreja, elas não são corpo, elas não sabem a quem elas realmente servem. E isso é uma constante nas igrejas. A gente vê pessoas, igrejas cheias, mas as pessoas não sabem a quem elas realmente servem. E quando você percebe isso? Na hora da tribulação, na hora de um discipulado difícil, na hora de você falar para essa pessoa, olha, essa área da sua vida não tá legal, precisa consertar. E daí essa pessoa, ela fala assim, esquece, isso aí que essa pessoa tá falando não é... Ela não conhece a minha vida. Gente, as pessoas mais difíceis de discipular são aquelas que falam assim, elas olham para você, elas concordam com você, mas lá dentro da mente delas, elas estão pensando assim, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu penso, logo esse conselho não é válido para mim. Pronto. Um sofisma está construído na mente da pessoa e pronto, terreno amplo para Satanás tripudiar na mente dela. E quem que sofre? A pessoa que deu o conselho, a pessoa que discipulou, o pastor, o pai, a mãe que tentou dar o caminho certo? Não, quem sofre? A pessoa, entende? Quem sofre é a pessoa que cria esse sofisma. E o responsável por tirar sofisma da nossa cabeça somos nós mesmos, não é Deus, né? Então a gente precisa entender a quem nós servimos, a quem estamos servindo, a quem estamos clamando. Quando eu falo assim, eu levo a minha mente cativo, eu estou colocando algo que está dentro de mim cativo, ou seja, dentro de algo que é maior e mais poderoso. Né? Uma coisa só fica cativo em algo que é poderoso, alguém que fica preso num cárcere. O que a gente entende desse cenário? Imagina um ser humano, uma pessoa, uma pessoa como no meu porte físico, preso num cárcere de ferro. Que aquilo qual a informação que essa imagem está passando? Que uma pessoa está ali presa, por quê? Aquele cercado de ferro ou de concreto, ou seja lá do que for, é mais forte do que quem está lá dentro. É essa informação que a gente tem que passar no mundo espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que dizer para a tua mente que aquilo a quem você serve é mais forte do que aquilo que está dentro de você. É isso que é elevar cativamente a mente a Cristo, sabe? E quando eu levo a minha mente à obediência de Cristo, eu estou dizendo que eu sou obediente a Cristo. Não existe uma mente cativa à obediência de Cristo de uma pessoa que é desobediente. Você pode falar quantas vezes você quiser falar, eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo, não vai acontecer nada. Por quê? Você em si carrega a desobediência dentro de si. Então, é uma matemática muito simples. A gente precisa equalizar as coisas para a gente não ficar dando murro em ponta de facas e depois dizer que o evangelho não é prático na nossa vida. O evangelho só não é prático na nossa vida se a gente não entender as escrituras e não praticá-la. Mas se você entender as escrituras e praticá-la, o evangelho vai ser tão forte na tua vida que a cada dia que passa você vai falar, uau, como que eu não consegui, como que eu não vivi isso antes? Sabe? O evangelho vai ser tão real, tão poderoso na sua vida, que você vai falar, nossa, agora eu tenho paz, a minha mente tem paz. Por quê? Porque agora eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo. Eu entendi o que é isso. Eu entendi o que é isso, porque eu pego tudo que está aqui dentro, eu levo cativa à obediência de Cristo, ou seja, eu tiro esse peso de mim. Com a ajuda de Cristo. Eu não coloco a responsabilidade em Cristo. Eu coloco com a ajuda de Cristo, sabe? Então, quando a gente entende essa questão toda do nosso papel em controlar a mente,
você vira uma chave dentro de si. Porque muitas pessoas falam assim, mas é difícil controlar a mente. É difícil, não é fácil. Isso eu concordo plenamente com você. Quem dizer, nossa, é facinho, tá mentindo ou, sei lá, tem algum poder mágico, explica aí pra gente como que é. É muito difícil mesmo, mas é possível. Você pegar a tua mente, você controlar os pensamentos, controlar o que tá te afligindo, controlar o que você tá pensando, controlar, mudar o foco, ressignificar aquilo que tá dentro da tua mente, ressignificar a tua história, ressignificar as tuas memórias. Isso é poderoso demais. E é um portal poderosíssimo que Satanás pode usar contra você, né? Olha, já tô querendo partir para a próxima. O segundo portal de acesso é o portal das emoções, né? Recentemente eu coloquei no Instagram, nas minhas redes sociais, um vídeo falando como o nosso ciclo menstrual pode ser uma ferramenta usada contra Satanás, contra a nossa vida. E isso é uma verdade incontestável. Muitas emoções, quando as nossas emoções estão conturbadas, né? A gente dá muita legalidade, né? No mundo espiritual, as legalidades é o que faz com que Satanás entre na nossa vida, né? E como eu falei lá no vídeo, foi um vídeo super simplesinho, mas muito poderoso, no sentido de toma cuidado, porque às vezes a gente abre brechas nesses períodos que a gente tá mais frágil, onde tudo tá mais intenso, e a gente não fecha essas brechas. Você precisa fechar essas brechas. Se falou alguma besteira, ficou irritado com o filho, falou besteira para filho, seu isso, na hora da raiva, sabe? Vai lá, pede perdão pro filho. Mães, aprendam a pedir perdão pros seus filhos. É importante, mãe erra também, viu? Sabe, mãe que não sabe pedir perdão, ela tá criando um adulto que não sabe lidar com as emoções da vida. A gente tem sim, o filho erra, mas nós também erramos. Então, quando você errar num período de vulnerabilidade aí do teu ciclo menstrual, vai lá, pede. E você está fora do ciclo menstrual também, né? Então, emoções como raiva, amargura, ressentimento, medo é uma ferramenta terrível, desânimo, fraqueza e tantas outras que você possa estar vivendo, são coisas, são setas, são instrumentos malignos que Satanás pode usar para acabar com a tua vida, para destruir. E uma pessoa com as emoções destruídas, gente, ela vira uma arma nas mãos de Satanás. Assim como uma mulher bem resolvida nas suas emoções, ela vira uma arma nos céus, assim, uma arma pleiteando a causa de Deus. Uma pessoa que tem um controle da mente, uma pessoa que tem as emoções dela bem resolvidas, suas emoções curadas, suas emoções pacificadas. Meu Deus, isso é poderoso demais. Então, tudo que Satanás quer é te tirar do eixo, tudo que Satanás quer é te tirar a vida abundante que Deus deu para nós, mulheres, sim. Deus deu vida abundante para nós, mas a gente fica recheada desse monte de emoções. Eu tô muito isso, eu tô muito aquilo. Gente, vigia. A gente não pode pegar essa ferramenta que é tão preciosa e colocar na mão de Satanás, né? Então entenda algo, fases tranquilas não definem que seus portais emocionais estão super bem controlados, que tá tudo certo, que a sua vida, que tua maturidade emocional está lá num pico de 100%, não é assim. Assim como as turbulências da vida não definem que os nossos portais emocionais estão totalmente abertos. Então, se uma coisa, se a calmaria não define o estar bem e a turbulência não define o estar mal, o que define então? Algumas coisas práticas do dia a dia. Eu vou fazer 3 perguntas para você, 3, 4 perguntas rapidinho, para você refletir e você fazer essa análise, começar a fazer essa análise. Não que você vai sair daqui com todas as respostas, mas talvez te dê um norte para você começar a repensar, estou sendo aquela pessoa que abre, que permite os meus portais emocionais ficarem escancarados para Satanás vir fazer quizumba na minha vida ou não, né? É uma pergunta bem importante para você fazer, né? Então, a primeira delas é uma bem fácil e fácil de você responder para si mesma. É difícil responder para as pessoas, para você é fácil. Como você reage a uma acusação?
Como você reage a uma acusação, seja ela justa ou injusta? Você sai por aí se justificando para as pessoas? Você sai se justificando para todo mundo, menos para a pessoa que fez a acusação? Você vai resolver logo essa situação com a pessoa a quem te acusou? Você vai para a cama chorar e fica lá em depressão por vários e vários dias? Você fica numa de lamúria, o mundo me persegue, tudo acontece comigo? Quais são as suas reações a uma acusação? E veja bem, acusação, porque muitas das vezes coisas que acontecem na nossa vida não são nem acusações, são coisas que a gente inventa. A pessoa às vezes nem acusou, mas o inimigo percebeu ali uma falha, um portal emocional aberto, ele pega uma palavrinha ali, um gesto ocular, uma palavrinha colocada fora de hora, um abraço dado fora de hora ou uma falta de um abraço, pronto. A coisa tá feita, o cenário tá montado e ele coloca muitas pessoas em depressão, de verdade, gente, em depressão por causa de portais emocionais abertos. Então, faça-se essa pergunta: como você reage às acusações? É muito importante. Eu fui uma pessoa que fui reativa, sou reativa ainda, confesso. Sou uma pessoa que luto contra a reatividade muito, mas eu sei que o Senhor vai estar me dando graça dia após dia, porque não é fácil, né? Porque isso vai ser um sinal para você que algumas coisas precisam mudar, né? Outra coisa, como você lida na hora da raiva? Como você lida quando alguma coisa ruim acontece e te deixa absolutamente nervosa? Sabe aquelas coisas que tiram a gente do eixo? Como você reage a isso? Ai, não, antes eu xingava, agora eu só bufo. Ah, antes eu saía brigando com todo mundo, agora eu choro. Gente, às vezes a gente se engana. Às vezes a gente pensa que o negócio está resolvido quando o negócio está mascarado. Não tente mascarar problema, resolva problema. Olha, na hora que alguém me irrita, a minha tendência é ser explosiva. Então você vai procurar os braços do papai, sabe? Jeová, o Abba. Então, vai em oração, fala: Deus, eu não aceito mais essa condição. Sabe? Eu não aceito ser assim. E eu fiz isso um dia aqui na minha casa. Essa coisa de ser reativa sempre me perseguia. Isso me colocava em situações complexas, né? Inclusive dentro de casa, em situações com meu marido. E um dia aconteceu um fato, no computador eu faço os trabalhos aqui, aconteceu um fato aqui em casa, onde a gente perdeu todos os arquivos do computador e eu tinha todas as ferramentas, eu tinha todos os motivos do mundo para explodir na raiva. Eu tinha todos os motivos, eu tinha toda a justificativa, eu tinha razão, sabe quando a razão assim, saindo pelos poros, estava cheia de razão, razões saindo pelos meus poros. Mas eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu não quero ser essa pessoa que aproveita de situações para colocar para fora a minha pior versão, eu não quero mais ser assim. Eu fui orar ao Senhor e a partir desse dia, toda vez que eu ainda ajo de forma incompatível com aquilo que eu sei que o céu espera de mim, o Senhor me constrange, fala assim: olha, você está incompatível com o projeto que eu tenho para você, sabia, né? Aquilo me constrange, eu volto de novo, sabe? Então, analise isso, como que você se comporta na hora da raiva. E a última e não menos importante você é uma pessoa reativa? Como eu te falei, todas essas coisas, as duas perguntas estão relacionadas a essa. Você é reativa? Sabe, a gente pôs um nome bonito em pessoas reativas. A gente falou assim: eu sou uma pessoa transparente. Todo mundo sabe quando eu estou triste, todo mundo sabe quando eu estou feliz. Todo mundo sabe quando eu não gostei. Gente, isso se chama, você não é uma pessoa transparente, você é uma pessoa incontrolável emocionalmente, você não tem controle emocional. É isso que você é, tá, amada de minha alma? Você não é uma pessoa transparente. Eu não era uma pessoa transparente, eu era uma pessoa incontrolável emocionalmente. Eu era uma pessoa que não tinha controle das minhas emoções e eu falava: eu sou uma pessoa transparente, todo mundo sabe quando eu não gostei.
Cara, aí você fala, me responde uma coisa. Faz sentido eu falar isso e dizer que o Espírito Santo mora dentro de mim? Ah, pastora, faz sim. Ah, faz. Mas o Espírito Santo não é aquele um que dá o domínio próprio, o autocontrole? Se você não tem domínio próprio, não coloque o nome bonito nisso. O nome disso é falta de Espírito Santo reinando na vida. Só isso. Sei como que é, vivo na pele isso, e todos os dias eu tenho que pedir para o Senhor me dá autocontrole, para que eu não seja essa pessoa que não consegue ter controle sobre o meu temperamento. Gente, porque isso é Espírito Santo purinho, o Espírito Santo que nos dá esse controle do nosso temperamento. Se a gente não tem isso, a gente não tem o Espírito Santo trabalhando em nós da forma que deveria. Ele pode até estar dentro de nós, mas ele não está funcional. Lembra que eu falei, eu acho que no primeiro vídeo, sobre a funcionabilidade das coisas? Então, é sobre isso. E o último portal é o portal do pecado não confessado ou continuado. Nós sabemos que o pecado é a principal porta de acesso para demônios na nossa vida, certo? Todo mundo sabe isso. Então, fechar essas brechas e fechar de forma efetiva é muito importante. Então, pecou, tem que... Como que a gente fecha a brecha de pecado? Primeiro, se arrependendo, confessando e deixando de fazer, né? Só que muitos pecados, gente, talvez seja novo para algumas pessoas, talvez não seja algo novo que eu vou falar para muitas pessoas, mas amém. A gente está num grupo muito eclético aqui, né? Temos pessoas que têm muito conhecimento e pessoas que estão começando a carreira espiritual agora. Tem pecados que mesmo que você se arrependa, confesse a Deus e nunca mais na sua vida cometa aquele pecado, ele fica reverberando no mundo espiritual, porque ele não foi finalizado no mundo espiritual. Então ele tem acesso à tua vida, mesmo você não praticando ainda, você não praticando mais, né? Dá para acreditar nisso? Poxa, pastor, mas eu não pratico mais esse pecado, faz tantos anos que eu não faço mais isso. Como que isso pode me afligir? Simples. Os pecados que a gente comete, ele prejudica o nosso acesso a Deus e nos prejudica, né? Então, tem pecados que a consequência dele está só sobre a nossa vida, né? Então, a consequência dele está sobre a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Existem pecados que têm consequência na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e ele atinge direta e indiretamente algumas pessoas do nosso entorno. Esses pecados, quando mesmo confessados a Deus, mesmo arrependido, mesmo colocando no mar do esquecimento, Deus jogando lá no mar do esquecimento, ele reverbera no mundo espiritual. Por quê? Ele teve acesso, ele atingiu algumas pessoas, talvez ativa ou inativamente, ou de forma consciente ou inconsciente, ele atingiu pessoas e você não fechou esse pecado totalmente. Como que funciona isso? Vou dar dois exemplos aqui. Um de cunho de natureza sexual e um de cunho de falatório. Imagina uma fofoca. Você está numa mesa onde você tem uma mesa com várias pessoas e vocês começam a falar mal de alguém, né? Uma conversa, falar mal de alguém nunca começa, gente, eu vou falar mal do fulano. Não começa assim. Sempre começa... Gente, vamos pedir oração, vamos orar pelo fulano. Sempre começa com uma boa coisa. Eu falei em pedir de oração, mas é uma forma de dizer. Pode começar de N situações. Enfim. Uma fofoca nunca começa... Olha, gente, vou começar a fofocar agora. Então, amém? Então, você está numa mesa onde aconteceu, né, de alguém ali falar algo e denegrir a imagem de outro alguém. Você matou a reputação ou ajudou a matar a reputação de alguém numa mesa. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas acontece que daí passou-se algumas semanas, você entendeu que aquilo foi pecado, você entendeu que aquilo não foi certo, aquilo ficou matutando em você e você foi lá em oração e pediu perdão ao Senhor. E você falou para o Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu fiz errado, eu pequei, eu errei, naquela mesa eu falei mal de fulano onde não deveria e tal, e Deus te perdoou. Só que aquele pecado, ele fica reverberando no mundo espiritual, porque Satanás, ele não tá nem aí para a sua santidade, ele quer pegar as suas brechas e trabalhar na tua vida. Esse pecado, ele teve consequência na vida de uma pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja sabendo.
Porque, essa pessoa não ficou sabendo dessa mesa. E geralmente não fica mesmo. Mas ela foi atingida, a reputação dela, o ministério dela pode ter sido atingido, o caráter dela pode ter sido atingido. Tanta coisa pode ter sido atingido com uma frase, uma frase, bobinha, né? E aquilo tá reverberando no mundo espiritual. E tem pessoas que têm prejuízos financeiros, não saem da miséria. Não sai da miséria, vive devendo, mesmo cumprindo princípios, mesmo ofertando, mesmo dizimando. Por quê? Existem pecados reverberando no mundo espiritual, seja ele de ordem de matar reputação, ou seja de ordem de cunho de natureza sexual, porque esses dois pecados trazem miséria para a vida das pessoas. Um maldizente nunca vai ser uma pessoa próspera. Uma pessoa com pecados de natureza sexual nunca vai ser uma pessoa próspera. Ele sempre vai viver numa gangorra financeira. Então, o que tem que acontecer então? Eu conscientizei do pecado, me arrependi, pedi perdão, fechei esse pecado com Deus, eu vou até essa pessoa, peço perdão para essa pessoa, me redimo com ela, aí sim eu fecho tudo. Aí eu tiro toda a legalidade de Satanás no mundo espiritual. Agora eu vou te dar uma dica para você, que acontece muito nas igrejas, acontece muito comigo isso. Pessoas que, elas chegam em mim e falam assim, pastora, eu quero pedir perdão para você, porque eu pensei mal de você esses dias atrás. Nesses casos, quando você só pensa e você não pratica, você não precisa chegar na pessoa e pedir perdão. Por quê? Quando você faz isso, você pode estar, eu não estou dizendo que está causando, mas eu estou dizendo que pode estar causando um pensamento no coração dessa pessoa. Fala, puxa vida, né? O que será que a pessoa está pensando mal de mim? O que será que está acontecendo? Né? Então, e já aconteceu comigo muitas vezes isso. A pessoa, ela veio falar comigo coisas que eu fiquei pensando, puxa, o que será que eu fiz? Depois eu falei, puxa, olha, Satanás trabalhando na minha mente, já repreendi aquele pensamento e não deixei o negócio vingar. Então, aprenda isso. Pecados cometidos onde outras pessoas foram alvo, diretos ou indiretamente, você precisa se consertar com essa pessoa. E isso, inclusive, com pecados de natureza sexual, seja lascívia, pornografia, adultério, prostituição, sexo bizarro, esse sexo bizarro que as pessoas fazem. Gente, tudo isso gera consequências espirituais. Se você é uma mulher, se você tem uma família hoje, pecados de natureza sexual, ele atinge o teu marido e atinge os teus filhos, tá? O meu pecado sexual atinge meu filho? Sim. Vai atingir teu filho? Sim. Porque tudo que a gente faz de pecado, ele gera uma herança espiritual. Essa herança, ela vai para os nossos descendentes, que vai até a terceira e quarta geração, segundo a palavra de Deus. Então, tem consequência na vida do marido, sim, e tem consequência na vida dos filhos, sim. Então, tem que fechar essas brechas. Cometi um adultério há 20 anos atrás, depois disso eu me converti, pedi perdão ao Senhor, Ele já me perdoou, amém, glória a Deus, aleluia. Só que agora eu tenho esse conhecimento, o que eu faço? Agora você precisa preparar o terreno, preparar o teu marido espiritualmente para você confessar ele, porque ele é a parte ofendida. Em todo pecado, onde existe um lado que foi ofendido, além de Deus, porque todo pecado ofende a santidade de Deus, todo pecado. Todo pecado ofende a santidade de Deus, mas aqueles pecados que ofendem também pessoas, a gente precisa pedir perdão para Deus e para as pessoas. De natureza sexual é isso, quando a gente tem esse tipo de pecado, ofende a Deus, ofende o marido e ataca os filhos. Então eu vou ter que confessar os meus pecados para os meus filhos? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa eu dar um conselho aqui para as mães que querem ser muito amigas das filhas. Principalmente acontece isso na relação entre mãe e filha. Mãe, em nome de Jesus, escuta o que eu vou falar aqui para você, escuta. Em nome de Jesus, para de contar os problemas que você tem com seu marido para sua filha. Pare agora em nome de Jesus. Ela não é tua amiga, ela é tua filha. Você tem responsabilidade espiritual sobre a vida dela. Quando você fala mal do teu marido para ela, você está destruindo o conceito de paternidade que ela tem. Você está destruindo o conceito de marido que ela tem, de família. Muitas mulheres aí enredam para o caminho da homossexualidade porque as mães foram extremamente tolas, querendo ser amigas quando deveriam ser mães.
E não tô dizendo que você não tem que ser amiga, mas tem limite. Eu sou muito amiga do meu filho. Pensa numa relação boa que nós temos aqui em casa. Graças a Deus. Mas tem limite. Ele conversa tudo comigo e ele tem que conversar. As filhas têm que conversar com as mães mesmo. Mas as mães não têm que ficar chegando para a filha. Olha, seu pai isso, seu pai aquilo. Para com isso agora. Em nome de Jesus. E se você faz isso, chega na sua filha hoje e fala: filha, me perdoe porque eu fui sua amiga ao invés de ser sua mãe. Daqui pra frente nós vamos restaurar o altar da maternidade nessa casa em nome de Jesus. E daqui pra frente eu vou ser sua mãe. Eu me arrependo e peço perdão a você pelo período que eu deixei o meu papel de mãe e fui amiga, porque primeiro você tem que ser mãe, depois você tem que ser amiga. Depois, a amizade vem depois. Primeiro você tem uma missão. A tua missão é fazer dessa mulher uma mulher de Deus, mãe de família, aquela mãe maravilhosa, mãe de filhos, aquela esposa maravilhosa dentro de casa, aquela mulher guerreira dentro de uma igreja. É esse o teu papel. O teu papel é esse. Depois, se nesse intervalo você conseguir ser amiga e rirem, brincarem juntas, glória a Deus. Mas se não der, cumpra a tua missão. Cumpra a tua missão é mais importante do que você ser amiguinha. Eu já vi, teve um caso que passou pela nossa igreja e me marcou demais. A mãe queria ser muito amiga da filha, e era muito, ela contava isso com muito orgulho, muito amiga demais, amiga, best. Resumo, foi amiga demais, né? A filha, meu Deus, hoje a filha tá num mundo assim de trevas, num nível muito hard. Ambas estão, né? Tanto a mãe quanto a filha partiram para prostituição, assim, uma coisa muito feia. Porque Satanás entra, gente. Onde a gente não cumpre o nosso papel, Satanás entra. Então, não deixa Satanás entrar, não. Gente, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Que Jesus te abençoe, que Jesus cuide da sua família, seja uma pessoa sábia ao lidar na sua casa. Eu tinha algumas perguntas aqui, mas o tempo tá muito assim, esse vídeo ficou muito longo. Mas, por exemplo, perguntas. Se eu sou solteira e não tenho filhos, como que eu faço? Que eu tenho pecados de natureza sexual. Você vai pedir perdão para Deus, vai procurar a tua liderança, vai confessar isso para a tua liderança, não precisa contar detalhes, a menos que você queira. Mas se você não quiser, não precisa contar detalhes. Procura a tua liderança vai orar junto com você, vai renunciar isso aí, vai cortar essa legalidade. Quando você casar, você não vai ter aí peso para levar. Eu sou solteira e tenho filhos, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa, renuncia, pede para o Senhor, procura a tua liderança, faz uma oração de renúncia junto com a tua liderança e junto com essa oração você vai falar assim: Senhor, eu renuncio toda a herança espiritual que eu gerei através desse pecado de natureza sexual na vida do meu filho, da minha filha, dos meus filhos, enfim, tá? Mas outra outra pergunta que pode acontecer, mas meu marido não é cristão e ele me obriga a assistir, a ver e fazer coisas que são contrárias à Bíblia. Analise como que chegou nesse ponto, tá? Porque às vezes não é que ele te obriga, você criou esse ambiente e agora não está conseguindo sair dele. Não está conseguindo sair. Então, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor te abençoe, eu quero que o Senhor te guarde. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. Desculpa por ficar longo, mas foi o que o Senhor derramou, essa porção de hoje. Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.